A gente já tem um antidumping vigente, né, que vem lá de 2014, tendo sido renovado em 2021, é válido até 2026, que é para as importações vindas da China, Egito, Emirados Árabes Unidos e o México, esse último suspenso, né, renovado, porém suspenso. Agora o governo abriu esse processo para uma investigação de um novo direito antidumping para as três origens que falamos lá no começo, Malásia, Paquistão e Turquia. Quais são os próximos passos? Uma vez que foi publicada essa circular, quais são os próximos passos nesse processo? Então, a circular foi publicada agora no final de julho, né? E o prazo total da investigação é de até 18 meses. Então, esse prazo não pode ser superado. Portanto, contando 18 meses, tem que se encerrar a investigação. Esse é o máximo. Há na legislação a previsão de que deve-se tentar encerrar antes. Então, seria normalmente de 12 a 18 meses. Tá? Agora, para chegar aí, tem algumas etapas. A primeira delas é aberta a investigação, a autoridade investigadora, que no Brasil chama o DECOM, manda questionários para as partes interessadas, para as outras partes interessadas, que não a indústria doméstica, que são basicamente os exportadores desses três países e os importadores. Os importadores que vão ser considerados partes interessadas são aqueles que importaram no período de análise de dumping, que foi um período de 12 meses, neste caso, janeiro a dezembro de 2023. Então, o DECOM vê lá os dados da Receita Federal, quem importou, e vai chamar estas empresas para participarem, se quiserem. Elas não são obrigadas. Elas vão receber um questionário do importador, em que, basicamente, elas vão reportar todas as compras que elas fizeram naquele período, dessas três origens, dando todos os detalhes da importação, do que constou da declaração de importação, né? E respondendo outras perguntas. Tá? Sim. Os outros são os exportadores das origens investigadas. Quando tem muitos exportadores de uma origem, o que o governo faz é selecionar os principais. Então, ele faz uma amostra para eles receberem os questionários. Os exportadores também, os questionários deles são mais detalhados e eles têm que reportar ali todas as vendas que eles fizeram para o Brasil, também nesse período de 12 meses, e outras informações sobre sistema contábil deles, sistema processo produtivo, dados sobre a forma de venda desse produto, os canais de venda desse produto, e eles têm que também detalhar as vendas que eles fizeram neste ano no seu mercado interno. Então, é uma coisa bastante onerosa, bastante é, justamente para a autoridade poder comparar qual O foi o preço daquele preço, mercado e o que eles exato, praticam na exportação. exatamente, qual foi o preço que eles praticaram no seu mercado interno e qual foi o preço praticado nas exportações. Né? Agora, tem um princípio que é fundamental nessa comparação, que é a chamada comparação justa. O que significa que você tem que comparar coisas similares. Não dá para comparar coisas que não são comparáveis, né? E para fazer isso, tem várias regras técnicas, né? Por exemplo, cada tipo de vidro, cada especificação tem que ser comparada com o produto similar. Então, não é uma comparação assim, todo vidro incolor vendido no mercado interno e todo vidro Mas incolor aí você está falando da exportado. variação por espessura ou uma variação. Porque entendo, você vai comparar um vidro de 8 milímetros com um vidro de 8 milímetros. Incolor E float, incolor float. É isso. é isso, de Tá. acordo com as especificações. Agora, a própria autoridade, por sugestão da indústria, vai estabelecer quais são os tipos de produto, né? Sim. Para que a comparação possa ser justa. A outra questão de comparação justa são os custos incorridos, né? Então, se tem custos que você só incorre na exportação ou só incorre na venda no mercado interno, você não pode considerar isso na comparação, né? Então, tem um cuidado que tem que ser tomado nessa questão da comparação justa. Agora, os exportadores e os importadores têm um prazo de 30 dias para responder os questionários e ele pode ser prorrogado por mais 30. Neste caso, isso vai dar início de outubro,
né, mais ou menos. Então, essa é a primeira etapa. A autoridade fica esperando as respostas aos questionários nesse período, né? Recebidos estes questionários, vão ser analisados, podem ser pedidas informações adicionais, né? Na sequência, os exportadores, em geral, vão receber a visita dos técnicos do DECOM, aqueles que tiverem respondido os questionários de maneira completa. Então, os técnicos vão viajar para estes 3 países para fazer a verificação das informações que foram reportadas, inclusive nos sistemas das empresas lá, né? Isso é o que se chama de verificação in loco, né? Depois tem a possibilidade de uma audiência entre todas as partes interessadas com a autoridade, em que os diferentes pontos de vista podem ser expostos. Essa audiência tem que ser solicitada por qualquer parte interessada no prazo de 5 meses, a partir do início da investigação. Importante destacar que, por parte interessada, a gente quer dizer quem se habilita junto ao Ministério para ser considerada parte interessada, certo? Isso é E esses que são convocados. Isso é um ponto importante, porque tem empresas que são já normalmente parte interessada, que são esses que eu mencionei. Exportaram ou importaram naquele período de 1 ano. Então, esses já são parte interessada sem precisarem se habilitar. Sim. Agora, a regulação prevê que outros que tenham os seus interesses afetados de alguma forma podem também se habilitar para participar. E o prazo para isso são 20 dias a partir da abertura da investigação. Nesse caso, dia 18 de agosto. Então, a Abravidro, por exemplo, se tornou parte interessada porque se habilitou, e porque é uma entidade que representa empresas que têm seus interesses afetados por essa investigação, né? Então, a Abravidro já foi aceita também e se tornou parte interessada. A participação das partes interessadas, importadores e exportadores, no caso, ela não é obrigatória, mas ela é desejável. E há uma vantagem para quem participa do processo, não há? No sentido de que depois a sobretaxa aplicada pode ser um pouco menor? Isso, pode haver, né? Então, sim, em regra, a participação é recomendável, né? Mas não é obrigatório. Então, eles recebem esses ofícios, questionários, eles têm a opção de, né? A participação, na verdade, mais importante até é dos exportadores. É eles que podem ter um benefício maior da participação, que é o que você estava mencionando, né? E esse benefício é, em especial, o fato deles terem direito a uma margem de dumping individual, o que significa que a margem de dumping vai ser calculada com base nos números deles, nos dados deles, né? Então, se uma dessas empresas não praticou dumping, ela tem o maior interesse em participar, dar todas as informações e comprovar que não teve dumping. Nesse caso, ela pode ficar sem direito antidumping ao final da investigação. Apesar de ser daquele país. Apesar de ser daquele país, porque a prática do dumping é uma prática da empresa, não é do país. Então, são empresas individuais que são investigadas, tá? Assim como a empresa pode participar e ter uma margem de dumping menor, por exemplo, do que estas que foram apuradas na abertura, né, que são algumas razoavelmente altas aqui. Mas essas margens da abertura realmente são preliminares, porque são baseadas em dados agregados, gerais. Em 2 dessas origens, a margem Né? o valor normal foi construído, a referência, né? Então, isso aqui é só para efeitos da abertura. Vai valer o que as empresas informarem. Então, os exportadores têm realmente a possibilidade de terem vantagens da participação. Agora, também pode acontecer da margem ser muito alta, mesmo com os dados da empresa, e aí isso pode não ser benéfico no final. Então, tudo depende do que os números dizem. Sim, do que a empresa sabe que está fazendo, né? Exato. E da análise de custo-benefício, também tem isso, né? Sim. Porque, assim, também depende quão importante esse mercado é para o exportador. Se ela exporta pouco ou exportou eventualmente, mas as suas prioridades são outros mercados, pode ser que ela decida não participar
também, né? Então, essa é uma avaliação que cada empresa vai fazer. É, Isso, então, a gente falou dos questionários, informações adicionais, verificações em loco, audiência, e em qualquer momento ao longo do processo, todas as partes podem se manifestar, inclusive a Abravidro, né? E essa manifestação, essas manifestações podem se dar ao longo de todo o período de instrução, ou seja, até a fase em que se encerra a instrução e aí se passa para a parte de decisão da investigação, né? Então, esse é mais ou menos as etapas. Tem uma etapa que eu não mencionei, que eu acho que é importante, que é a chamada determinação preliminar, né? Então, depois da abertura, num prazo de 120 dias a 200 dias, o que neste caso vai ser por volta de novembro, né? A autoridade faz um parecer de determinação preliminar em que ela verifica se, com os dados que ela tem até então, se confirmou que existe dumping, dano e nexo causal, tá? Ainda não é uma decisão final, mas é uma indicação para as partes de como a autoridade está vendo a investigação, o que é útil para todo mundo, para saber como a questão está evoluindo. E por ocasião, e quando tem essa determinação preliminar, tem a possibilidade de aplicação dos chamados direitos provisórios. Sim, já ia fazer uma pergunta sobre isso pelo seguinte, a gente tem, né, pelo que você está sinalizando aí de cronograma, algo entre 10 e 18 meses até uma decisão final. Então, a gente está falando de 2025 Com já. certeza. E a gente vê que, né, 2020, você citou aí, janeiro a dezembro de 23, como a data em que se olhou a questão da existência do dumping, e foi um período em que é importante a gente lembrar, a gente teve um volume bastante expressivo de importação de float incolor, foram 123 mil toneladas contra 7 mil toneladas exportadas no período anterior, em 2022. E a gente vê que em 2024, a média até junho, que é o último dado disponível na data de hoje, em que estamos gravando esse programa, a gente vem com uma média superior à média dos 6 primeiros meses de 2023. Então, eu ia perguntar justamente sobre isso. Há algo que se possa fazer nesse prazo até os 18 meses? Como fica a questão do direito provisório? Então, explica isso para a gente, por Sim, favor. claro. Primeiro, uma coisa que é razoavelmente comum quando se inicia uma investigação antidumping é a chamada antecipação de compras, antecipação de importações. Então, às vezes, os importadores, verificando que pode ser aplicada uma barreira, um direito, uma sobretaxa, eles podem eventualmente tomar a decisão de antecipar compras, de comprar mais. Então, pode aumentar, inclusive, o volume de importações no início, ou durante o processo, né? Sim. E aí a legislação e o acordo antidumping prevêem a possibilidade de a indústria doméstica pedir a aplicação de um direito provisório. E o que é isso? Esse é um direito que se aplicaria durante a investigação. Então, seria temporária a aplicação dele, tá? Só que tem um requisito fundamental, que é comprovar que, que há o risco de dano durante a investigação. Então, só se justifica se tiver realmente uma evidência de que pode haver dano para a indústria durante a investigação, e aí tem essa possibilidade da aplicação do direito provisório. Isso vai ser baseado no parecer de determinação preliminar, que eu mencionei, que é entre 120 e 200 dias, e tem que ir para a CAMEX decidir se aplica ou não. Cabe à CAMEX decidir se aplica. Sim. E aí isso se aplicaria durante a investigação até a decisão final, em geral, né? Tá. E aí você falou que esse parecer intermediário sai aí até novembro, dezembro, então, na possibilidade e isso depende de a peticionária fazer essa solicitação, né? Em havendo um pedido, então, da Abvidro para um direito antidumping, um direito provisório neste processo, ele poderia começar a valer em novembro ou dezembro deste ano, 2024, é isso?
O prazo para parecer determinação preliminar é de 120 dias. É muito raro que isso aconteça antes, justamente por conta disso que eu falei, do que tem que acontecer até lá. E nesse caso, são vários exportadores investigados, 3 origens, muitos importadores. Então, acho altamente improvável que esse parecer saia em 120 dias. O mais provável é que leve até 200 dias, o que significaria o final deste ano, na melhor das hipóteses. Tá? Agora, tendo o parecer com a recomendação, isso vai para a CAMEX, e aí teria que ser objeto de decisão do GSEX da CAMEX. Então, isso ainda leva um tempo. Então, eu acho que é difícil que isso aconteça se for solicitado, se estiverem presentes os requisitos para isso, acho difícil que aconteça ainda esse ano. Apesar de que é preciso ressalvar, o governo andou anunciando recentemente a disposição de usar mais esse instrumento de direito provisório, né? Mas eu acho difícil que se consiga, nesse caso, que seja viável que isso aconteça até o fim do ano. Mais provável que seja no início do ano que vem, se acontecer.